é uma produção independente. O seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Começa agora o programa Teologando com o Daniel de Dani, para quem não tem medo de teologia. Muito bem, amiguinhos, está começando o programa Teologando, para quem não tem medo de teologia, aqui na Interativa FM 87,9, Arraial do Cabo, região dos Lagos, Rio de Janeiro. Programa Teologando com Daniel de Dani e com Marcelo Alves da Costa também, né? Que eu dei o nome completo aqui, né? É isso. Shalom Adonai, Daniel, tudo bem? Shalom, tudo bem? Que a paz do Senhor Jesus, nosso Yeshua HaMashiach, esteja no coração e nos lares de todas as pessoas que creem nele como Senhor e Salvador. Amém, amém, que assim seja. Amém. E o pessoal aí, sempre é bom lembrar, né, Daniel, que o pessoal que quiser participar, pode participar pelo 22 997 39 2852. Sempre a participação do ouvinte está aberta aqui pelo 22 997 39 2852. Estamos no Instagram, @radio.interativa, segue a gente lá. E também no Facebook, @Rádio Interativa. E o nosso aplicativo, para quem não tem, eu falo sempre aqui, mas tem gente que ainda não baixou o nosso aplicativo, é o Rádio Interativa pelo Play Store, né? Ou Apple Store. Baixe hoje mesmo, o desenvolvedor do nosso aplicativo é o Caxias Host Internet. E para você que nos ouve, não é, pela rádio, saiba que também temos o canal no YouTube. Você que já está no YouTube não precisa reforçar, né? Você já está na nossa live. Mas para o pessoal que nos ouve, não é, porque estamos transmitindo simultaneamente pelo YouTube. E o nosso canal é o Rádio Interativa FM 87,9. Ok? Rádio Interativa FM 87,9. Esse é o nosso canal para você que nos ouve e ainda não se inscreveu em nosso canal. Se inscreva, ative o sininho, compartilhe o nosso canal, certo? E dá um joinha para fortalecer o canal da Interativa FM, tá certo? E para que alcancemos mais e mais pessoas. Muito bem. Daniel, o que temos para hoje? Bom, hoje é mais um daqueles assuntos bem polêmicos, que é o Evangelho do Reino e o Evangelho da Graça. Uhum. E hoje, bom, como a gente fala sempre, né, a teologia não é a ciência exata. Nenhum teólogo, nenhuma denominação, nenhuma religião é a senhora absoluta da verdade. Né? A teologia apenas é um estudo sobre o que está escrito, então cada um tem uma conjectura particular e não podemos brigar porque temos conjecturas particulares sobre temas bíblicos que todos que então leem a Bíblia têm ela como fé da verdade, e cada um tem uma interpretação diferente daquilo que o outro concede como uma interpretação. Então, não existe exatamente a teologia certa, a teologia errada, né? Então, cada um interpreta aí da sua maneira. Existe isso também no judaísmo, né? Várias linhas teológicas de rabinos também, e que cada uma tem uma interpretação diferente, mas o texto é igual. A verdade é o texto, que é o empirismo do que é verdadeiro. Então, hoje é um tema muito polêmico, que é o Evangelho do Reino, o Evangelho da Graça. Evidentemente, rota de colisão com nosso irmão Marcelo, que tem uma outra visão sobre a questão do Evangelho, das leis, né? O Evangelho da Graça, o Evangelho do Reino. Mas ele está aqui como inquiridor e não como combatedor, então ele vai inquirir certas coisas a mim sobre o que eu vou propor sobre a diferença entre o Evangelho do Reino e o Evangelho da Graça. Não obstante, eu queria pedir aqui perdão publicamente a uma pessoa que eu tive uma discussão com ela pública no Facebook sobre a questão do Evangelho do Reino e o Evangelho da Graça, e eu me excedi um pouco, né, nessa questão, e quero pedir perdão a ela publicamente. Ela sabe quem é que eu estou falando e estou pedindo perdão publicamente a ela por ter me excedido na questão
inclusive, dessa discussão sobre o evangelho do reino, o evangelho da graça, e dizendo para ela que eu a amo muito, viu? Você sabe quem é. É isso aí. Muito bem. É a teologia, né? Tem coisas na Bíblia que estão claras, né? Tem questões também sobre traduções, né? Às vezes nós temos uma tradução que não é fiel. Nós temos aí a revista Almeida, revista e corrigida e fiel, né? É. A ARA, né? Tem a Almeida Revista e Atualizada. E lembrando que o João Ferreira de Almeida era um ex-padre, né? Era um ex-padre, né? Então, tô ligado. E às vezes, por mais que eles tentassem ser fiéis ao original, não conseguiam, porque o Antigo Testamento, que a gente conhece como Antigo Testamento, foi escrito em hebraico, não é? E o hebraico antigo ainda, o hebraico arcaico, naquele hebraico antigo. É. E a gente vê que as letras em hebraico moderno, o hebraico, os símbolos, as letras eram bem diferentes. Bem diferentes. Né? E cada letra tem um significado, cada letra representa alguma coisa, um dente, uma cabeça de um boi, o Aleph, por exemplo, né? O Shin é um dente, e aí por aí vai. O Vav é um gancho, né? Um prego, alguma coisa assim, o Vav. Então, ali, o tradutor, ele conseguiu o máximo chegar perto daquilo que a palavra estava expressando, mas algumas palavras, algumas expressões, o tradutor não conseguia no seu significado, traduzir da melhor maneira, porque o hebraico tem dessas coisas, né? E então a teologia, como você disse no início, é o campo do estudo. Nós estamos estudando. Isso. Tem coisa que a gente não fecha. Então, cometemos equívocos também, não há como não cometer. Então, naquilo que a gente tem certeza, a gente afirma porque está claro. Agora, quando a gente chega num assunto que não há uma certeza, não há um esclarecimento, um ponto final, então fica no campo da especulação mesmo, e a gente um dia vai saber quem está com a razão, quem errou, quem se equivocou, né? E isso faz parte. É normal. É o campo do estudo. Agora, Deus não é alguém que a gente disseca. Uma vez o pastor falou numa mensagem, Daniel, que Deus não é como um animal que a gente disseca, que a gente estuda. A gente tem ideia de Deus. Deus não se permite, né? Tocar, Deus não se permite conhecer na sua totalidade. A gente tem ideia de Deus. Ele que é quem nos conhece, né? Então é isso. Isso é teologia. Tem muitas coisas que nós só temos ideia. Mas diga lá. Então, segundo a linha teológica na qual eu estudei, na qual eu acredito, existem dois evangelhos distintos, embora eles sejam os mesmos, quer dizer, a raiz do evangelho é o mesmo, que é o evangelho do reino, o evangelho da graça. Então, o que era o básico do evangelho do reino e o evangelho da graça? O evangelho do reino, ele foi o primeiro evangelho que o Senhor Jesus Cristo veio pregar, exclusivamente para judeus, para os judeus, porque ele falou, eu vim para as ovelhas desgarradas de Israel. Então, o primeiro passo é o seguinte, para quem Jesus veio? Jesus veio para os judeus, ponto. Tá? Então, o que acontece? O que é o evangelho do reino? O evangelho do reino, ele foi precedido por João Batista, quando disse, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Então, evangelho do reino. Essa palavra evangelho vem do original evangelium, do grego, quer dizer boa nova. E não é só uma boa nova, quer dizer, não é uma notícia boa, é uma notícia exclusiva que ninguém ainda tinha ouvido. Porque quando tinha a notícia de que viria o Messias, o Mashiach, né, o Messias, para o povo judeu, ele não tem ideia de quando viria. Tá? Então, quando João Batista ele foi anunciado por Deus para preparar o caminho para o Senhor, então ele começou a
anunciar o evangelho do reino. Quer dizer, o evangelho do reino, a base dele é o arrependimento, porque está próximo o reino de Deus. Quer dizer, se arrependam, se preparem, porque o reino de Deus está vindo. Então, o que acontece com as igrejas chamadas gentílicas, que a gente vai dizer assim, que elas fazem essa confusão. 10 entre 10 evangélicos e até mesmo alguns católicos, né, dentro até dos carismáticos, eles sempre falam assim: Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Esse é o evangelho do reino, né? Quer dizer, Jesus vem estabelecer o reino. Só que antes disso, teve uma proposta no meio do caminho que era o evangelho da graça. O que é o evangelho da graça? O evangelho da graça, ele foi proposto exclusivamente de Jesus para Paulo, quando Jesus preparou Paulo, que agora tem um novo, entre aspas, um novo evangelho proposto quase que exclusivamente para os gentios, que era o evangelho da graça. Então, qual é o básico do evangelho da graça? Pela graça sois salvos, e não por meio de obras. Então, por que essa diferença, vamos dizer assim, até empírica, do evangelho do reino para o evangelho da graça? Porque quando João Batista veio pregando o evangelho do reino, e Jesus também, ele veio pregar o evangelho do reino, Jesus jamais pregou o evangelho da graça, né? Algumas pessoas vão ficar aí abismadas, mas isso é bíblico mesmo. Jesus veio pregar o evangelho do reino e não o evangelho da graça, porque o evangelho da graça ele deu exclusivamente para Paulo. Tanto é que o Paulo foi separado entre os 12 apóstolos no momento, então, que ele iria para os gentios, e o resto continuava pregando o evangelho do reino e desenvolvendo ele para o mundo inteiro. Então, existe essa diferença básica, e a gente tem um texto aqui em Gálatas 6, 7, 8 que vai distinguir isso exatamente. Presta atenção aqui. Gálatas 1, 6, 7, 8. Maravilho-me de que tão depressa passastes daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Olha só o que Paulo está falando. Mas no 7 ele fala assim: o qual não é outro. Então presta atenção. É um outro evangelho, mas o qual não é outro. Então, quer dizer, o Paulo está dizendo que é o seguinte: o evangelho é um, a base do evangelho é um. Só que existe uma distinção entre... ele vai ser dividido em duas partes, tá? Porque Jesus separou o evangelho da graça para os gentios. Então ele diz assim: o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, tá? Eu não vou entrar aqui nessa questão do que o Paulo chegou e falou dessa maneira. Eu acho uma maneira até muito, muito rude de falar, né? Que seja essa palavra anátema, maldita. Mas a gente entende bem o Paulo, porque quando ele vinha pregando, tá? Ele vinha então fundando as igrejas nas viagens missionárias dele, vinham uns judeus convertidos ao cristianismo atrás dele e vinham dizendo para essas igrejas: não, vocês têm que também ver os preceitos da lei de Moisés e tudo mais. Então o Paulo, ele, no momento dele de ira, ele considerou assim: se as pessoas vierem fazer de novo isso aí, vocês considerem como malditos. Mas não é esse o problema agora aqui, porque a gente tem a questão dos judeus e a questão dos gentios. Então, são coisas distintas. Por que Jesus quis propor o evangelho da graça para os gentios? A gente tem um monte de variáveis e conjecturas para propor isso. Porque os gentios realmente eles são mais propostos, então, a questão de não aguentarem com tanta, vamos dizer assim, com tanta lei que ele que precisasse guardar e tudo mais. Então, para dar essa aliviada, Jesus falou: olha, deixa os gentios do jeito que eles estão, tá? Mas vamos propor o seguinte, olha, que o evangelho seja pregado para os gentios
pela minha graça e não pela questão da lei. Então foi isso exatamente o básico que o Paulo tentou propor sobre o evangelho do reino e o evangelho da graça. Tá? A gente tem um texto aqui em Romanos 15, no 8, que o Paulo diz assim: digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão. Então, isso é o que eu estou propondo para vocês agora. Por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais. Então, quando Jesus veio, ele veio como ministro, quer dizer, essa palavra ministro é servidor da circuncisão. Quer dizer, Jesus veio para os judeus exclusivamente a princípio. Tá? Então, quando as igrejas gentílicas começam a misturar a questão da velha aliança com a nova aliança, embora seja um todo, mas a nova aliança ela foi praticamente proposta para os gentios. Então, Jesus, quando ele fundou a igreja, ele fundou basicamente para os gentios. Tanto é que foram os gentios que abraçaram a igreja e poucos judeus abraçaram a igreja. O básico é isso aqui, por enquanto. Então, o que você está afirmando, né, que há uma distinção, né, de evangelhos, né? Eu confesso que é a primeira vez que eu ouço essa colocação assim de evangelho do reino e evangelho da graça. É a primeira vez que eu ouço alguém falar assim. E, bom, pelo que eu entendi, o que você está afirmando é que, bom, o judeu esperava mesmo o shalom, né? O que a gente entende como shalom, e muita gente entende como paz, é plenitude de tudo para todos. É uma saudação, é um olá, como se fosse um oi, um olá, né? Shalom, todos os judeus se cumprimentam assim. Mas shalom também tem a ver com o reino, né? O malhut. Então, o que acontece? O judeu realmente, a diferença do judeu que não crê em Yeshua, que não crê em Jesus, é que ele não crê que Yeshua é o Mashiach. Né? Todo judeu é messiânico, ele crê que o Mashiach virá. Ele só não crê que o Mashiach veio, né? Que nós já cremos. Então é essa distinção. Né? Tanto é que muita gente não atenta para isso. Pedro era zelote, Shimon, né? Pedro também chamado Kefa. Quem nomeou ele assim foi Yeshua, também chamado Pedro. Pedro, Yehudá, que é o Judas Iscariote, né, que em hebraico é Yehudá Iscariote, né, homem de Querite ou de Queriote, era zelote. E era o único dos discípulos de Jesus que veio da tribo de Judá. Era o único judeu, assim, etimologicamente falando, era o único da região da Judéia. E muita gente não sabe disso. Mas os dois eram zelotes, né? Tanto Simão, chamado Pedro, e Yehudá Iscariote, que a gente conhece como Judas Iscariote. Os zelotes, que para quem ninguém sabe, era um braço revolucionário, né? Que eles queriam propor, então, a preparação da vinda do Mashiach através da revolução armada, né? Vamos dizer era um assim. Grupo rebelde, digamos assim. Eles eram rebeldes em relação ao Império Romano. Então, todo judeu queria o quê? Se livrar do Império Romano e que o Mashiach viesse triunfante, desfazendo o domínio do inimigo, né? Vamos dizer assim. Que, aliás, não foram só os romanos. Então, quer dizer, esse evangelho do reino essa ideia do evangelho do reino é muito forte, então, na mente dos judeus da época, não é? Ainda é até hoje. E ainda é até hoje. Porque o evangelho do reino ainda é pregado atualmente em toda a questão judaica, porque é se arrepender que o reino de Deus está chegando. Então eles já sabem agora, nesse momento, antes de Jesus pregar, João Batista e Jesus pregar o evangelho do reino, eles não sabiam exatamente qual era a época que viria o Mashiach, né? Então, e agora eles sabem que já está próximo o reino. Então, por isso estão esperando até hoje a questão do evangelho do reino, tá? Para os judeus. E que Jesus enfatizava muitas vezes, né? Que ele veio para sofrer. Na verdade, o judeu não entendeu essa questão do Mashiach sofredor. Eles chamam Jesus, Yeshua, né? Ou Mashiach, perdão. Eles chamam Mashiach, que é o nosso Senhor Jesus, Yeshua, de também, né? Mashiach ben David, Mashiach filho de Davi, não é?
e Mashiach ben Yosef, Uhum. que é o Mashiach sofredor. Tanto é que o Isaías 53, né? Isaías 53, eles se negam a dizer que se refere a Yeshua, né? O Mashiach sofredor. Eles não entenderam o Mashiach sofredor, essas duas etapas da vinda de Yeshua, de Jesus, não é? Porque Jesus falava várias vezes, né, que o Filho do Homem, né, seria morto e depois de 3 dias reviveria. Ele falou várias vezes disso, deu sinal de Jonas, enfim. E até os discípulos não entenderam na ocasião, e também os judeus em sua maioria. Então, quer dizer, eles criam no Mashiach triunfante primeiro, mas o Mashiach veio sofredor. Isso também tem a ver com o que você está falando, né? Porque eles não compreenderam o Mashiach sofredor, que depois vem triunfante. Na verdade, Jesus ele vem como Ben David, como o leão da tribo de Judá. Mas ele primeiro veio como cordeiro, veio para padecer o que tinha que padecer em nosso favor, né? Exatamente. Exatamente. Eu creio que isso tem a ver com o que você já começou a dissertar. É isso mesmo, né? A questão só que eu proponho é isso. A confusão, é por isso que eu falo, a falta dos mestres da palavra nas igrejas é que gera essa confusão quando a igreja gentílica ela traz todos esses rudimentos do evangelho do reino para dentro do evangelho da graça. Então, o Paulo, ele tentou trazer isso para a igreja aos Gálatas, porque era uma igreja quase essencialmente de gentios. Goi. Tá? Os gauleses, né, que era justamente a Galácia era um local ali que atualmente é a Turquia, né? É uma região, né? A Galácia é uma naquele região. tempo era uma região chamada Galácia, que atualmente ela está dentro da Turquia, mas naquela época o que era? Era uma região onde se concentravam todos os gauleses. Quem via Asterix, né? Asterix geralmente é aquela cultura dos gauleses, né? Então era um povo de etnia nórdica, tá? E então eles se concentravam ali. Então Paulo, quando pregou ali, muitos deles vieram e se converteram e estavam ali na igreja aos Gálatas. Então, como era uma igreja essencialmente gentia, o Paulo teve então a liberdade de pregar com mais ardor então o evangelho da graça. Ele não pregava tanto isso para os romanos ou para os coríntios, porque é uma igreja misturada entre judeus e gentios. Como a igreja aos Gálatas era uma igreja quase na totalidade de gentios, então ele propôs isso, né? Ele começou a pregar a graça, vamos dizer assim, o evangelho da graça, com mais ardor ali na igreja aos Gálatas. Então vinham os judeus por trás dele e falaram: não, você tem que se circuncidar, você tem que guardar o sábado e tudo mais, todas aquelas coisas da lei do evangelho do reino, porque o evangelho do reino ele ainda é atual hoje dentro dos judeus, porque eles já estão esperando então a base do evangelho do reino. Arrependei-vos que está próximo o reino dos céus. E o evangelho da graça ele é diferente, né? Aqui em Efésios 2, 8, 9 está dizendo: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, esse é o evangelho da graça. Então, as igrejas atuais, elas dão essa misturada e a gente precisa, com muito cuidado, tentar propor isso, né, que um pouquinho mais de liberdade para os gentios. Tá? Então, o judeu, ele é judeu, mesmo acreditando no Jesus como Messias, ele continua sendo judeu. Os outros 11 discípulos de Jesus, eles continuavam pregando o evangelho do reino, entendeu? Porque para eles não foi dado o evangelho da graça. Essa é a diferença que as pessoas não conseguem entender ainda. Tanto é que o Tiago era um cara que ele tinha esse contraponto com Paulo da questão das obras ou não, entendeu? Esse é o grande problema das igrejas atuais,
que elas não conseguem entender essa diferença. Tem um texto aqui bíblico, tá em Gálatas 2, está escrito assim, no 7. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão, que é o evangelho da graça, me estava confiado como a Pedro da circuncisão. Vocês estão vendo aqui o Paulo botando a diferença do evangelho do reino, do evangelho da graça? Então, qual é o evangelho da graça? O evangelho da incircuncisão. E o evangelho do reino, o evangelho da circuncisão. Então, Pedro ele pregava o evangelho da circuncisão e o Paulo o evangelho da incircuncisão. Então, são evangelhos distintos. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. Então, o Paulo está separando aqui explicitamente. Ele, Paulo, foi ministrado por Deus para pregar o evangelho da incircuncisão, quer dizer, você não precisa ser circuncidado. Você se converte a Jesus, não precisa da questão da lei. E para Pedro, não. Pedro continuava com a questão da lei que ele pregava para judeus. E no 9 aqui, e conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos a destra em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios, e eles a circuncisão. Então, olha, desde aquela época estava separado o evangelho da graça para os gentios, o evangelho da circuncisão para os judeus. Então, é isso que eu estou tentando explicar nesse momento. Eles não são evangelhos diferentes, eles fazem parte de uma mesma base, mas quando Jesus morreu, ele propôs, olha, eu vou alcançar os gentios sem essa questão da dureza da lei. Foi exatamente isso aqui que vocês viram aqui. Bom, eu entendo, você está fazendo a distinção porque o judeu guardava a Torá e a circuncisão e todos os preceitos, né? Uhum. E o gentio não estaria obrigado a guardar todos esses preceitos, né? Uhum. A gente vê o concílio ali de Jerusalém, em Atos 15, não é? Uhum. Que alguns judeus desceram e estavam questionando porque eles não eram circuncidados, e depois, nesse concílio, eles chegaram à conclusão, olha, que eles se abstenham do sangue, da carne de animal sufocado e da prostituição, não é? E eles têm Moisés, que é ensinado todos os sábados ou todos os shabatot nas sinagogas. Então, quer dizer, eles queriam propor o seguinte, olha, eles não precisam guardar todos esses preceitos, basta que eles creiam, e a gente não pode colocar essa pressão toda neles, nos gentios, porque eles não têm essa necessidade. Então, essa é a proposta do que você está nos explicando aí, não é? Isso. Essa distinção. Muito bem. E qual seria, então, o próximo ponto? Eu vou deixar aqui um texto da Bíblia para a gente poder ver essa distinção sobre o Evangelho do Reino, o Evangelho da Graça, pregado já desde o princípio entre os apóstolos, né? Tu viu aqui o Paulo já explicando nisso. Eu só queria fazer uma colocação. Claro, claro. Eu entendo. A graça, ela é desde a fundação do mundo. A graça, ela é desde que Deus criou. Sim. Né? Eu tô falando, não tô falando sobre a graça em si, né? Mas tô falando sobre o evangelho da graça, que é um pouco diferente, né? O evangelho é boa notícia, né? Isso, o evangelho então, é boa notícia. A questão do evangelho da graça é a seguinte, porque como Paulo viu, olha, Jesus resolveu agora, entendeu? Ele resolveu de última hora estabelecer a graça por gentios. Então era uma coisa nova dentro da questão. Não estou falando da graça, né? A graça em si como uma questão da graça de Deus, faz de conta. Deus só exerceu graça a partir de então. Não, a graça é desde sempre. Desde Noé, né? Desde sempre. Mas desde Noé, na questão quando a primeira vez que você vê essa palavra, né? E Noé achou graça diante de Deus. Né? Sim, mas a graça... Quando Deus criou todo o ser humano, ele já manifestou graça. Uhum. Porque é o favor, é a benevolência. Favor imerecido, né? A bondade de Deus desde sempre. E imerecida, né? Sem merecimento.
Não, e é bondade, né? É bondade de Deus. É bondade, porque se você não merece e você tem, é bondade de Deus. Exato. Também. É. Então, é porque no hebraico tem esse sentido. Rem, bondade. Hesed, bondade. Rem, graça e Hesed, bondade. Então, a bondade do Eterno é desde sempre. Porque na palavra de Deus diz que o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, que Jesus já tinha sido, vamos dizer assim, né? Na presciência do Eterno, Jesus já tinha sido sacrificado por causa do nosso pecado. Já fazia parte do projeto de Já Deus. fazia. Vocês não entendem isso direito. Já fazia parte. Isso. Mas o que você está falando é da questão vamos dizer assim, entre aspas, né, uma adaptação do evangelho. Não outro evangelho, mas o mesmo evangelho, mas só que para público diferente. Pronto, é isso. É isso. Então, faz de conta. O judeu é judeu. Ele tem que entrar na questão daquilo que foi prometido para ele, entendeu? Mas os gentios é outra coisa. O gentio é uma graça ainda maior que Jesus propôs, que olha, você não precisa de nenhum desses rudimentos, né? Eu te interrompi na leitura, né? Pode falar. Não, pode ler o texto. Então, Efésios 2, 8 está assim, olha só. Olha que contradição, né, entre aspas. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Aí vem o Tiago, aqui em Tiago 2, no 14 ao 16, ele fala assim: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhes derem as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Então vocês estão vendo aqui, entre aspas, uma antagonia entre o que o Paulo está ensinando e o que Tiago está ensinando. Não existe antagonia aqui quando você entende que o Tiago e os outros 10 apóstolos, eles foram para a circuncisão. Então ele tinha que pregar isso. Tá? Mas o Paulo, quando ele foi para a incircuncisão, para os gentios, e propôs o evangelho da graça, assim por Jesus ter ordenado a ele propôs assim, até aqui em Atos 15, 19, 20, ele diz assim: por isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios, olha só, essa ênfase, por isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Pronto. Então, isso aqui que o Paulo pediu para os gentios se absterem, mas não de outro tipo de abstenção, como era comum na cultura judaica naquele tempo. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer proibido isso, proibido aquilo, por isso. Então, Paulo está tentando propor isso. Cara, não joga esse cargo para os gentios, porque a graça foi dada para eles, é apenas que eles se convertam, né? Então eles começam a entender o padrão e o caráter de Deus. É isso que o Paulo estava tentando propor. O que eu entendo também, Daniel, que você vê que no texto de Atos eles falam o seguinte: olha, Moisés é ensinado a cada sábado. Eles têm a Moisés que é ensinado, quer dizer, Moisés está falando da instrução que a gente chama de Torá. Eu vejo assim que você não poderia chegar empurrando aquele monte de regras para o novo convertido, e sendo que isso é uma coisa gradativa. Porque não vamos dizer que o gentio tem que circuncidar, não é? Eu creio nos benefícios da circuncisão, eu não vou entrar aqui nisso, mas em princípio o novo convertido gentio, que não era judeu, não é? O gentio quer dizer isso, povos, não é? Então ele não poderia tomar aquela enxurrada de mandamentos se ele não compreendia. Ele não compreendia. Então é isso mesmo. Porque depois ele aprenderia o que ele tinha que aprender.
Porque a gente também não Isso, pode... mas o depois ele aprenderia que é um problema que a gente não vê biblicamente. Não, né? mas o texto fala que Não. Moisés era ensinado todo sábado Não, na tudo bem, sinagoga. mas Moisés está falando referência à instrução, Sim, né? mas eu tô falando, é a questão do evangelho do reino. Não é o evangelho para o gentio, não tinha isso. Inclusive aqui em Colossenses 2, 16 e 17, olha só, Colossenses 2, 16 e 17. Paulo está falando assim, portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, isso são a questão das regras da lei, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras. Tá? Então, o Paulo está propondo isso para os colossenses também, entendeu? O que eu quero dizer é o seguinte, que o gentio também não vive uma vida desregrada, né? Não, mas eu não estou falando de vida desregrada. Nem tá? isso, não, e nem... Eu estou falando da questão da lei. Isso que eu estou... Não estou dizendo que você disse. Uhum. Eu estou dizendo não, a palavra de Deus que diz. Só porque a pessoa não é judia, não significa que ela vai viver, andar de qualquer maneira. Porque tem a lei de Jesus, que é a lei do Espírito, que inclina para a vida, não é? Sim, mas que tem os mandamentos, não é? A questão, o que é se propor que andar de qualquer maneira, né? Então não andar conforme os mandamentos de Deus, né? Não, porque Deus tem, apesar de serem gentios, tem os mandamentos. Sim, conforme os padrões de Deus. Essa é a questão. Então, quando a gente põe os mandamentos de Deus, aí traz mandamentos da velha aliança, eu vejo aí um problema, porque é o seguinte, existem padrões de Deus que são cláusulas pétreas, independente do evangelho do reino, independente do evangelho da graça, independente de qualquer coisa. Então é o seguinte, o convertido, independente de que seja gentio ou judeu, ele vai conhecer os padrões de Deus. Né? Exatamente, são os padrões de Deus a que me refiro. Sim. Mas o problema é quando você traz esses padrões de Deus para a questão da velha aliança que Deus propôs o evangelho do reino para o povo judeu. Então, esse era o problema que o Paulo estava enfrentando na igreja aos Gálatas, quando vieram os judeus por trás dele e falaram, não, vocês têm que, entre aspas, vamos dizer assim, vocês têm que olhar os padrões de Deus que ele deu para Moisés no deserto. Então, é o problema que eu entro em conflito, né, com a questão das pessoas quererem voltarem, então, a questão da lei que foi dada no deserto. Existem ali padrões que são cláusulas pétreas, obviamente, mas o cristão, ele quando ele vai tendo aquele convívio, né, com Jesus, com a palavra, ele vai entender esses padrões. Vou dar um exemplo para vocês. O José, ele... Não existia lei ainda, entre aspas, mas ele já sabia que ele possui a mulher do Potifar, ele estava pecando contra Deus. Então é um padrão já de cláusula pétrea que está no coração das pessoas. Então, eu estou falando para você, essa questão do discernimento, né, do que você está fazendo bem ou mal, isso já é um padrão de cláusula pétrea. Eu estou falando dessas questões que o Paulo está propondo aqui, olha. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, faz de conta, tá comendo carne de porco, você vai para o inferno. Ou por causa dos dias de festa, são as 7 festas judaicas, né, que obrigatoriamente o judeu tem que fazer todo ano. Ou da lua nova ou dos sábados, falando das festas, que são sombra das coisas futuras. Mas o corpo é de Cristo. Então, o Paulo está falando, ninguém pode julgar vocês dessa maneira, porque ele estava propondo. Isso é o evangelho da graça. Essas coisas da lei mosaicas, cuidado com isso. Ele está propondo isso aqui. Ele não está falando sobre libertinagem e de você pode fazer o que quiser. Ele está especificando aqui justamente a questão da lei lá no deserto. Julgue pelo comer ou pelo beber, por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Né? Então, ele ainda botou os sábados aí nessa questão. Então, eu estou querendo propor isso. Essa confusão, os judeus também faziam lá e começaram a pregar nas igrejas aos Gálatas, e o Paulo chegou lá e falou aos Gálatas daquela maneira bem rude. É isso que eu estou querendo propor. São coisas bem distintas. Okay. E o que eu estou comentando acerca disso é porque também há uma outra confusão, né, de que estamos na graça, tem gente que entende assim, posso viver da maneira que eu quiser viver, e não é bem assim. Os padrões de... Não. Acabei de dizer isso aqui agora. Sim, não estou discordando de você nesse sentido.
Eu tenho outras questões que eu não quero. Aqui não é um debate. Uhum. Aqui não é um debate. O programa é conduzido por Não, você. mas você pode perguntar. Não, mas eu não. Eu tenho outras questões. Eu tenho sim pensamentos diferentes, até porque eu pertenço a uma sinagoga. Isso. Então, não vou colocar aqui questões, porque aqui é uma rádio cristã, não é? E servimos ao mesmo Senhor, mas eu não quero entrar em questões para causar confusão na cabeça de ninguém. Tem meu pensamento, nós temos a nossa interpretação e não vou colocar isso aqui porque não quero causar confusão na cabeça de ninguém, porque muitos vão discordar mesmo. Mas enfim, vamos manter a comunhão, que vamos caminhar em comunhão, né? Mas assim, eu penso também, e como você já mesmo disse, os padrões do Eterno são os padrões de Deus, não é? Porque, por exemplo, os 10 mandamentos, que é também chamada lei real, os 10 mandamentos são válidos para todos, não? Porque o não matarás, o não furtarás, a gente vê ali os princípios do Eterno, não é? E tudo ali está implícito o quê? O amor, não é? Então, a pessoa quer saber como que vive bem diante de Deus, pratica o amor, não é? Praticando o amor, quem ama, furta. Quem ama, adultera, então, cobiça a mulher do próximo, não então, vai cobiçar, esses são né? os padrões da cláusula Petra que eu estou tentando propor. Né? Já propôs e conseguiu, né? Já conseguiu. Não. E não está tentando não, conseguiu, Daniel, conseguiu. Eu acho que está bem claro, né? O pessoal que está ouvindo aí, pessoal que tá... A questão da libertinagem bom, as pessoas que quando querem, elas E também não é assim, né? Porque Apocalipse fala, esta é a fé dos santos, os que guardam os seus mandamentos. Olha lá é Apocalipse. Quais mandamentos são esses, né? Amar o próximo, fazer o bem, praticar justiça, praticar caridade. Tem gente que acha que caridade não é coisa de crente, não. Caridade também é, né? Alguém pediu alguma coisa, alguém pediu um favor, você ter a mão estendida. Jesus disse, não te desvie de quem te pede, de quem te pede emprestado. É mandamento do Senhor. Enquanto a gente se desvia de ajudar alguém, não é? Não quer estender a mão a alguém. Isso acontece, né? É mandamento. É mandamento também. Exato. Tem muitas coisas que... sabia que tem 1050 mandamentos só no Novo Testamento? Eu sei. Pois é. É isso, né? Porque tem gente que acha que pode viver desregradamente e tá tudo certo. Tô na graça e tá tudo certo. Tô salvo. Mas é isso que eu estou tentando dizer aqui agora, né? Não, já disse. Conseguiu dizer. Porque é muito sensível isso, essa questão, e as pessoas não conseguem entender direito, é que a graça, ela não anula os padrões de Deus, né? Tem padrões de Deus que são cláusulas pétreas, faz de conta. Quando Jesus propôs você amar ao próximo, amar o seu irmão a ponto de dar a sua própria vida por ele, essas são cláusulas pétreas, tanto para os judeus, tanto para os gentios, entendeu? Então, o que Paulo estava tentando é separar a questão da obra da lei, que os gentios faziam o tempo todo, tá? Então, E Paulo o mesmo Paulo que fala que nós não somos salvos pelas obras da lei, ele diz, olha, ninguém será justificado porque ouve a lei, mas porque pratica a lei. E lei aí, gente, também tem um problema também com essa questão da interpretação, da tradução. Não é lei, é instrução. No hebraico é instrução, você sabe disso, né? É instrução. A instrução ou o caminho, o dedo que aponta o caminho. Essa instrução ou o caminho que aponta para Yeshua. Né? Yeshua é a manifestação máxima da benevolência, da graça de Deus. Né? Ele é a expressão máxima. Ele é a expressão de Deus. Então ninguém melhor do que ele para falar sobre isso. Quem é o caminho? O próprio Yeshua. Essa instrução ou caminho é o próprio Yeshua, que também nos deu mandamentos. Não é? Eu vejo também os mandamentos como manifestação da graça. Porque é a instrução para como nós devemos viver bem diante de Deus e diante do próximo. Bom, isso aí é um assunto bem complexo, né? A questão dessas coisas de mandamento e a questão dos padrões de Deus. Eu consegui entender de uma forma bastante explícita sobre tudo isso, mas é muito difícil instruir as pessoas, né? Porque a questão do medo faz as pessoas, então, entrarem nessa questão
das leis, vamos dizer assim, porque eu falo da lei porque a lei é no singular, mas botaram outras leis, né, em volta da lei e chegou no ponto de Jesus 613 leis, né, cercando a lei. Tá? O problema não é o que Deus mandou, o problema é o que o homem criou em cima do que Deus mandou. Tanto é que está em Isaías, é mandamento, vê se você acha o texto aí, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra. Com certeza o profeta estaria falando de um problema futuro que chegou na época de Yeshua, a questão dos fariseus, dos perushim, né, os fariseus, os saduceus, que criaram leis adicionais que não as leis, os mandamentos do Eterno. Esse era o problema dessas leis adicionais. Tanto é que os essênios, eles tinham uma interpretação da lei. Isaías 28:10 diz sobre isso aí. Ó, Pedro ajudou a gente aí. Isaías 28:10. Tanto é que os essênios tinham uma interpretação da Torá que eles chamavam de obras da lei. É o 4 MMQ, se eu não me engano. É um compilado de interpretações que eles diziam que todos deveriam seguir essas regras. Tanto é que quando Paulo fala também sobre essas obras da lei, ele está fazendo referência a essa compilação, essa interpretação dos essênios, que vai muito além, é isso que você está falando, vai muito além daquilo que Deus mandou. Tá aqui, que é essa cerca em torno da lei, né? Está aqui, porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, assim por lábios gaguejantes e por outra língua falará a este povo, a qual disse, esse é o descanso, daí descanso alcançado, este é o refrigério, porém não quiseram ouvir. Né? Exatamente isso. É exatamente isso aí. É o que Deus não ordenou e o homem fica sofismas, dogmas. Então no 13 tem assim, pois a palavra do Senhor lhe será mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás e se quebrantem e se enlacem e sejam presos. Entendeu? Então, é uma complicação, né, que eles criam. E é isso que eu estou tentando propor agora, nesse instante que o Paulo quebrou isso para os gentios, para não ficar, entendeu? Você está usando a expressão... enfadando os gentios de tanta regra, e que aquilo não era necessário, porque Jesus, olha, eu morri por causa dessas regras. E tem coisa que não que quando Deus não manda, é tradição humana. Eu só queria ver isso aqui, olha só. Aqui em Gálatas 3, 23, Paulo está dizendo assim aos Gálatas: mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que havia de se manifestar. Entendeu? E no 24 diz assim: de maneira que a lei nos serviu de aio, quer dizer, nos serviu de... Como é que é essa palavra? Um cuidador. Regente, isso. Um cuidador, não seria o aio, né? O regente, né? O regente... O tutor. O tutor. Então, enquanto o rei foi eleito já rei adolescente, ele precisa de um tutor. A gente tinha um famoso regente Feijó. Então, a lei era isso. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Então, a lei preparou a gente para a vinda de Jesus, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de aio. Quer dizer, depois que veio a fé em Cristo Jesus, Paulo está propondo a graça, está explicando a graça, já não estamos mais debaixo de aio, quer dizer, debaixo da lei, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Então, o que Paulo estava propondo era isso para os gentios. Por isso que eu estou falando para vocês, essa é a diferença do Evangelho da Graça e o Evangelho do Reino. E a questão também, Daniel, a questão também é que o que Paulo também diz aí, quando diz que nós estamos debaixo da lei, o problema, só tem problema com a lei quem transgride a lei, os mandamentos de Deus. Porque tem mandamento, né? Você mesmo disse que tem mandamento até hoje, tem os princípios eternos. Então... Só que o problema a maldição da lei ou da instrução, que eu quero deixar bem claro aqui, que não se trata de lei, mas é instrução. É a instrução e a lei também, mas mais instrução. O problema da instrução é de quem transgride. Então, quem está maldito pela lei? Quem transgride. Quem obedece, a lei já está escrita no coração por meio de Jesus. Então não precisa ficar repetindo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Porque quem é salvo, quem serve a Jesus, já tem escrito na tábua do seu coração
o que tem que fazer, ele vive em novidade de vida sempre. Isso, então. A lei já está intrínseca. Eu quis propor só que a lei se resume, né, à questão do amor, né? É o amor. Então, é isso que eu quero propor nesse momento. Então, vamos de novo aqui. O Paulo, ele chega aqui em a carta aos Hebreus 6, que para mim foi o Paulo que escreveu, tá? Para mim. Aos Hebreus? Esse 1, ele está dizendo assim: por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo. Olha só. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus. Vocês estão entendendo agora o resumo do que eu estou falando aqui de novo? Por quê? O fundamento do arrependimento de obras mortas era o evangelho do reino. Arrependei-vos que está próximo o reino de Deus. Entendeu? Por isso que o Paulo está aqui propondo. Deixa esses rudimentos da doutrina de Cristo de lado, do arrependimento, né, de fé de obra morta e outro lugar desses batismos, que era o batismo de João. Deixa isso tudo, porque agora existe a graça. Então, venha vocês para a graça e esquece essas coisas de arrependei-vos que está próximo o reino de Deus. Então, o que eu entendo que o Paulo está dizendo é isso aqui para os hebreus, tá? A outra coisa que eu vou propor é isso aqui que está escrito aqui em Lucas 12. Tá? Vocês verem a diferença do evangelho e do reino. Por que esse que texto acontece? que você acabou de ler, desculpe, esse texto que você acabou de ler foi qual? Hebreus 6:1. Hebreus. Uhum. Tá? O que as igrejas modernas, né, evangélicas, vamos dizer assim, na base evangélica, elas trazem o evangelho do reino e o evangelho da graça e fundem elas entre si e começam a ensinar de uma forma errônea, tá? Então, tu pode ver que quase todas as igrejas evangélicas falam assim: Jesus está voltando, Jesus está voltando. Isso é o evangelho do reino, entendeu? Porque foi pregado o tempo todo, Jesus está voltando. O evangelho da graça é o seguinte: Jesus vai resgatar a igreja antes dele voltar. Então, a questão, o que as igrejas evangélicas que são gentílicas, não vou dizer as igrejas de fundamento judaico, né, que são as igrejas messiânicas, estou falando da igreja gentílica, daqueles que creem que Jesus vai retirar a igreja dele antes da tribulação. O que diria estar falando, né, não era Jesus está voltando, é assim: nós vamos ao encontro de Jesus e voltaremos com ele. Tá? Aqui em Lucas 12, a partir do 36 está assim: e sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, ou os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estáis vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. Isso aqui é o evangelho do reino, porque Jesus está voltando das bodas. Que bodas são essas? Quando você vê bodas no Novo Testamento, é casamento. Jesus está casando e depois do casamento ele volta para estabelecer o reino, como está prometido no evangelho do reino. Então, com quem Jesus está nas bodas? A minha pergunta é essa. Para você, evangélico, que diz assim: Jesus está voltando. Você não vai voltar com Jesus, não? Você vai estar aqui quando Jesus voltar? É isso? Olha aqui em Lucas 12. Que bodas são essas? O Pedro, que é muito esperto, ele diz assim no 41. E disse-lhe Pedro: Senhor, dizes essa parábola a nós ou também a todos? O Pedro está querendo dizer: ué, eu estarei fora dessas bodas? Então vocês entenderam aqui a diferença do evangelho do reino e do evangelho da graça? O evangelho do reino é quando Jesus vem e estabelecer o reino. Tá? Então, por que geralmente ele está falando isso para o judeu? Tá? Porque Jesus ele veio pregar o evangelho do reino. Tu fala que Jesus ele raramente fala na igreja dele, nos evangelhos. Entendeu?
A igreja ela começa a ser falada, são nas cartas. Jesus pouco falou sobre a igreja, tá? Então, a gente precisa entender isso. Essas bodas eram o casamento de Jesus com a igreja, com a totalidade da igreja. Isso acontece no arrebatamento, porque a igreja é arrebatada para 7 anos de bodas, né? Porque as bodas, quando tinha casamento, nessa época na cultura judaica, era 7 dias de festa. Então a gente põe esse dia para anos, dia de anos. São os 7 anos, quando tiver a grande tribulação aqui na terra, a igreja está em festa no céu com casamento nas bodas. Quando acaba as bodas, as festas, agora Jesus está voltando. Por isso ele está falando, quando eu vier das bodas. Isso é muito simples da gente, eu entendo dessa maneira a questão aí do evangelho do reino, o evangelho da graça. Esse texto que você acabou de ler, desculpe, mas acabou fugindo aqui. Lucas 12. Lucas 12. 36 a 41. Você pode ler novamente, por favor? E sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor quando houver de voltar das bodas. Então, preste atenção. Jesus já casou com a igreja. Então, agora são, entre aspas, uma só carne, não é isso, casamento? Então, a igreja já não é mais serva, entendeu? Ela já faz parte da divindade junto com Jesus. Então, ele diz assim, sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor. Então, esses homens estão aqui na terra esperando o Senhor voltar das bodas. Quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam lhe abrir. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará assentar à mesa e chegando-se os servirá. E se vier na segunda vigília, se vier na terceira vigília, eu os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estáis vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. Exatamente esse texto. Tá? Então, por que Jesus está falando esse texto? Quando ele vier das bodas, é o evangelho do reino. Arrepender-se que está próximo o reino de Deus. Então, na sua interpretação, as bodas já aconteceram. Seria isso que você está afirmando? É o que o texto está dizendo. Ele vem das bodas. Ele vem das bodas. Então, aconteceram as bodas, né? As bodas precederam a vinda de Jesus. Está claro no texto. Tá? Então eu entendo isso aí como o arrebatamento, as bodas bodas de casamento, tá? Porque hoje em dia tem bodas de durava uma semana a festa, né? Uma semana, 7 dias. E uma curiosidade, quem se enfeitava mais não era a noiva, era o noivo. Era o noivo. Era o noivo, né? Hoje é o contrário, né? Hoje a noiva se enfeita mais do que o noivo. Isso está proposto na parábola das 10 virgens, vou botar aqui para você em Mateus 25. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Presta atenção. Qual é a confusão daqui? Primeiro, já vi muita pregação dizendo que essas virgens são as noivas. Está errado. Porque é o seguinte, na cultura judaica, a noiva era só uma. Porque na cultura judaica o casamento era monogâmico. Tá? Então não existe 10 noivas para um noivo. Aqui tem um noivo e 10 virgens. Porque é o seguinte, as 10 virgens eram as damas de honra que acompanhavam a noiva. A noiva era só uma. Tá? As 10 virgens eram que acompanhavam o noivo. Então, 5 virgens, elas entram junto com a noiva para as bodas. Mas elas não vão ser esposas do noivo. Elas só estão acompanhando a esposa. Então, muita gente faz uma confusão danada com isso, por isso fica confusão na cabeça. Mas as virgens não podem ser noivas mesmo. Então, alguém interpretou dessa forma. Já vi pregação aí, 9 entre 10 igrejas evangélicas dizendo que essas virgens são as esposas de Cristo. Aliás, totalmente errôneo. A essa altura aí o casamento era monogâmico. Claro, período pós-exílio, né? Tanto é que eles sempre pregavam 10 virgens para acompanhar a noiva. Então as 10 virgens não iam ser esposa do noivo. Pelo amor de Deus, gente, larga isso de lado, tá? Isso é doutrina errada, tá? Interpretação errada, exegese errada da Bíblia. Eu tô falando, eu frisei a questão da monogamia aí, a essa altura, por quê? Porque os patriarcas eram polígamos, né? Eles tinham as concubinas, mas
Período Mas pós-exílio. Chegou o período de Jesus ali, Já era o casamento monogamia. era Eles monogâmico. entenderam que o ideal de Deus era a monogamia, claro. Exatamente, tá? Dentre os judeus, tá? Porque na igreja coríntia vinham alguns gentios e se convertiam e eles traziam as esposas deles junto. E o Paulo até que tolerava, mas falava assim, Não tinha como. alguém que quer ser líder, que seja esposa de marido de uma só mulher. Então, Era a transição, né? exatamente. Então, o cara quer ficar ali na igreja com as 5 esposas, tudo bem, mas se ele quisesse uma liderança, né? Quem é o mesmo episcopal, o Paulo estava dando um conselho para Timóteo, que seja marido de uma só mulher. Então é o seguinte, larga, as outras fica só com uma. Propondo aqui, fala assim, e 5 delas eram prudentes, 5 loucas. As loucas tomando as suas lâmpadas não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas e com suas lâmpadas. E tardando o esposo, presta atenção aqui, tá? O pessoal aí que acredita num grande avivamento antes do arrebatamento, leiam esse texto bíblico. E tardando o esposo, tosquenejaram todas, quer dizer, todas dormiram. Então, antes do arrebatamento, a igreja estará dormindo, não existe avivamento nenhum. Vai existir um despertar da igreja mais de minutos antes do casamento e não vai ter tempo de 5 noivas que não tinham azeite terem o azeite para subir com as bodas, e quando elas voltam com azeite na botija, a porta já está fechada. Outra coisa que eu vou tentar propor também, eu sou, às vezes, um dos únicos teólogos que tem, da linha teológica que eu estudei, eles sabem disso, mas a linha teológica que eu proponho é o seguinte, o arrebatamento tem hora e dia. O que não tem hora e dia, tá, é a vinda de Jesus. Porque aqui está dizendo exatamente a hora que é o arrebatamento. Aqui no 6, mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, saiu-lhe o encontro. Então, qual é a hora de que o esposo está vindo arrebatar a igreja? Meia-noite. Então, qual é a hora? Meia-noite, o dia. O segundo dia da festa das trombetas, que o Paulo falou lá em Coríntios, dada a última trombeta, entendeu? Ali não é a última trombeta do Apocalipse, porque o Apocalipse não havia sido revelado. Então, o Paulo estava falando da trombeta que os judeus conheciam. Como é que o Paulo vai falar de uma trombeta que os judeus não conheciam? Porque não foi revelado para João ainda, porque o Apocalipse foi revelado lá no ano 95. O Paulo está falando ali no ano 40, 50, mais ou menos, aos Tessalonicenses, dada a última trombeta. Então, a última trombeta era da festa das trombetas, que tinha a última trombeta, aquele sonido longo, né, que dizia que acabou as festas de outono, agora entra na festa da expiação. Então, a gente tem no arrebatamento o dia e hora. Qual é o dia? O dia é o último dia das festas das trombetas e a hora é meia-noite. Quando Jesus volta, você não sabe nem dia nem hora. Essas festas das trombetas, né? O Yom Teruah. Yom Teruah. Isso aí precede o Yom Kippur, não é? Isso na ocasião de Yom Kippur. Isso. Final de qual festa? Depois dos Pentecostes. Depois de Shavuot, que nós comemoramos agora. Isso. Tem poucos tem dias. Tem o Pentecostes, depois vem a festa Tantas convocações. Né? Convocações santas. Então, tem 7 convocações santas. Dentro dessas 7 convocações santas que está redigida toda a lei. Então, qual é a lei? A lei está nessas 7 festas judaicas, ou então nessas 7 convocações. Então, isso é o processo de redenção da humanidade. Então, Deus propôs isso a partir da lei de Moisés, que era um processo de redenção da humanidade que Jesus iria cumprir. Por isso que ele falou, vim cumprir a lei. Entendeu? Só vou fazer uma observação aí. Vou fazer uma correção aí. Você falou que não tem data e hora. Na verdade, tem data e hora, sim. Mas a volta de Yeshua, ninguém sabe. Não, mas é isso que eu estou tentando Tudo propor. Tem data e hora, né? Tem data e... Olha só, tem data... É uma discordância e uma concordância ao mesmo tempo. A data do arrebatamento tem. Claro que tem. É o último dia... Tem um dia e hora, desculpa. É o último dia da festa das trombetas, como está proposto lá em Paulo, em Coríntios. E aqui em Mateus 25, Jesus está dizendo a hora que é a meia-noite. Tá? Tanto é que, olha só, você vê aqui, ó, depois que é o arrebatamento e 5 virgens ficaram, olha só. No 11 está dizendo assim, e depois chegaram também as outras virgens dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse, em verdade vos digo que não vos conheço. Mas aí,
E aí ele diz, não tem aqui condenação, olha só, a gente tem que prestar atenção no texto. Não existe condenação aqui para as 5 virgens que ficaram. Ele diz assim no 3, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Isso então, aí. elas que ficaram, elas vão ficar para a vinda de Jesus. Jesus está, olha só, cuidado, que você agora não sabe, fica vigiando, porque agora você não sabe o dia e a hora que tem, porque a hora já aconteceu do arrebatamento, meia-noite. Tá? E o dia é o segundo dia da festa das trombetas, que é a última trombeta. É isso. Mas, sim, aí nós temos referências, mas eu digo assim, quando Jesus diz quanto à vinda do Filho do Homem, naquele dia e hora, ninguém então, sabe. A vinda de Jesus, não o arrebatamento. Sim. A confusão das igrejas evangélicas, elas fundem isso. Tá. Arrebatamento com vida de Jesus e tudo mais. Então, olha, não sabe dia e hora que Jesus vai voltar assim? É isso aí você está aqui. Só Deus sabe. Razão. Mas o dia e hora que a igreja vai ser arrebatada, tem. É isso. Eu estou propondo, eu estou trazendo texto bíblico para defender a minha tese. E o que eu estou dizendo é que tudo tem hora, tem dia, hora, mês, ano, Deus sabe de tudo, né? O que eu quero dizer é isso, né? Não estou discordando. Bom, é isso. Eu tô falando muita coisa a gente não sabe. Eu estou falando, o ser humano não sabe a dia e a hora em que Jesus vem, então, para estabelecer, então, aí o reino dele, né? E, Daniel, infelizmente o tempo já se faz findo. Mas a gente vai... Considerações finais. A gente vai para o próximo estudo, dar uma recapitulada nisso e aparar algumas arestas aí na questão do Evangelho do Reino da Graça, que ficou muita coisa aí no ar. E muito obrigado para vocês, então, que assistiram a gente aí. Eu sei que as pessoas estão muito tímidas aí, não querem interagir com a gente, mas olha, essa é a oportunidade de fazer pergunta que vocês estão perdendo muito, porque nas igrejas de vocês eu tenho certeza que vocês não podem fazer pergunta. Aqui vocês podem fazer pergunta e a gente vai responder baseado na Bíblia, porque a gente aqui não dogmatiza ninguém, não doutrina ninguém. A gente mostra a Bíblia para vocês e mostra uma perspectiva nossa teológica do que a Bíblia está dizendo. É isso. Ok, Daniel, foi um prazer imenso esse programa. A irmã Luciene participou aqui, né? Ela perguntou, como assim dia e hora? Pois é, né? Eu tô acabando de dizer, né? Ela fez a pergunta. Você está falando em relação a dia e hora ao arrebatamento. Não é a volta de Jesus. Você está fazendo uma distinção, isso, né? São dois... Porque, na verdade, muita gente associa o arrebatamento com a volta. Você acha que o arrebatamento é um evento anterior à volta de Jesus. Como assim anterior? Agora eu não entendi também. Porque Lucas 12, quando ele vier das bodas. Então, ele tem as bodas lá no céu. Tá se casando com quem? Para mim, noiva, aí é povo de Israel, né? Porque ele não tinha expressão igreja. Não. O Paulo propõe isso, a igreja como noiva. Na verdade, o que é a noiva de Jesus? Para mim, tudo é Israel. Tanto gentios como judeus, para mim é o Israel de Deus. A igreja é uma unidade, né? São o Israel antigo das 12 tribos, junto com a unidade das pessoas que aceitaram Jesus pelo evangelho de 12 discípulos. Por isso que você vê 24 tronos lá no céu com 24 tronos lá no céu com 24 coroas. Então, a igreja, você falou certo, é uma totalidade. Não é só a igreja gentílica. A igreja é um todo de Israel e as pessoas que se converteram através do... Sim. Eu estou tentando dizer isso. Então, essas pessoas estão participando das bodas de Jesus, estão casando. Existe uma esposa, entendeu, Luciane? Então, aqui em Mateus 25, está explícito no texto a hora que é o arrebatamento, à meia-noite. Agora, não é uma meia-noite de horário cronológico nosso. É uma meia-noite. É uma meia-noite. Eu entendo o seguinte: a meia-noite é a hora mais escura da noite. Então, quer dizer, quando a Terra estiver num momento espiritual mais escuro, que a igreja vai ser arrebatada. Eu entendo dessa maneira. Agora eu vou te falar uma coisa também que complica mais o texto. A meia-noite do judeu não é a meia-noite nossa que a gente conta aqui. Meia-noite, 0 hora. A meia-noite do judeu é o pôr do sol. Você sabe disso? Que o pôr do sol é meia-noite para o judeu. O dia começa quando o sol se põe. Então, essa Mas está exatamente do jeito que a gente está, porque acabou a luz. Acaba a luz, Entendeu? Então, isso, o que é a luz, Luciene?
o que é a luz do mundo? A luz do mundo, atualmente, é o povo convertido a Jesus, né? Porque Jesus falou, vós sois a luz do mundo. Quando a igreja que está dormindo, então a luz está apagada. Então, é o momento mais escuro. Então, como o Marcelo acabou de dizer, o momento mais escuro é a meia-noite. Então, nesse momento, a igreja é chamada ao arrebatamento. Aí vem o noivo. Meia-noite, exatamente. Quer dizer, isso. vai ser a uma meia-noite de uma festa das trombetas, né? Porque Pronto, do último dia de uma festa das trombetas. Trombeta, e também a gente pode ler chofar. Quem já ouviu falar de chofar, Isso. que era o chifre de um antílope, o chifre de um carneiro, que eles usavam ali como trombeta, né? Ou corneta. Mas também não é uma festa das trombetas aqui na terra, é uma festa das trombetas do tempo kairós de Deus. Do tempo de Deus. Exatamente. É isso. Há uma meia-noite, no tempo de Deus, ao soar da trombeta, no tempo de Deus. É isso que você está propondo. Você entendeu agora, Luciano? Então, o dia e a hora do arrebatamento a gente tem. A gente não tem o dia e a hora que Jesus está voltando para estabelecer um milênio. Espero que tenha sido explicado para você aí. Tá? É isso. Obrigado, Daniel. A gente se encontra no próximo programa. Espero que você tenha aproveitado bem esse programa. Você que está nos acompanhando pelo YouTube, você pela Rádio Interativa. Até a próxima, se assim o nosso Deus quiser. E ainda tem muito mais assunto, né? É isso. Valeu, Daniel. Até a próxima. E obrigado a todos que ficaram conectados até agora com a gente aqui no programa Teologando, para quem não tem medo de teologia. Amém. Você ouviu o programa